cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui na presença do Senhor, onde nós temos a alegria de falar dele. Coisa boa é quando nós nos incomodamos a querer falar do seu amor. Eu queria convidar todos, você aí que está na tua casa, está assistindo essa live pelo seu celular, pela televisão, pelo teu tablet, computador, enfim, para que você possa ter certeza que Deus, Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Quero te convidar a abrir a vossa Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, onde nos conta a história de uma multiplicação. O título diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. 2 Reis, no capítulo de número 4, no versículo 1, que diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber, o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e o teu filho vivei do resto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estava meditando nesta palavra, e quantas vezes já me foi dada a oportunidade que já falei desta palavra. Quantas vezes eu já ouvi pregar sobre esta palavra. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela se renova. E Deus tem um modo diferente de falar conosco nesta noite. No versículo 1 diz assim: E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo... Eu comecei a pensar e entrar na história desta mulher. E comecei a imaginar. A pessoa, ela nasce. A pessoa, ela cresce. Ela se casa. E ela envelhece. Tem seus filhos. E eu estava observando que aquela mulher, quanto tempo ela sonhou, quando ela ainda era jovem, para encontrar o seu esposo. Então ela encontrou o seu esposo. Ela casou. Depois que ela casou, o desejo do casal passa a ter um filho.
E aquela mulher, ela teve 2 filhos. Passado um tempo, o seu esposo morre. E alguns credores vêm querendo levar. Imagine só a situação daquela mulher. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldade, estamos passando por algum problema, e às vezes nós contamos o nosso problema para alguém que não pode resolver. As pessoas, ao invés de orarem, de intercederem, começam a dizer: você viu o que aconteceu com ele ou com ela? Então, a Bíblia nos diz que a mulher, ela procurou um homem de Deus. Para você que muitas das vezes ainda não acredita mais que existe um homem de Deus, eu quero trazer uma palavra para você nesta noite. Ainda existe um homem que tem compromisso com a palavra de Deus. Eu creio que ainda existem homens que reconhecem que a palavra de Deus ela é verdadeira e que eles não se vendem por coisas mínimas deste mundo, coisas tão passageiras. Hoje as pessoas se vendem por tão pouca coisa, mas eu quero te dizer que ainda há homens e mulheres de Deus. Quando você for contar o teu problema, a tua dificuldade, procura um homem, uma mulher que tem compromisso com a palavra de Deus. Se você está em volta de alguém que fica só fazendo piadinha com a desgraça dos outros, que alguém que fica contando o problema dos outros, não é essa pessoa que você tem que contar com ela, não. Ali aquela mulher viu Deus na vida de Eliseu, e ela foi clamar a Eliseu. Então é muito importante a quem nós temos procurado em tempo de adversidade. Então aquela mulher disse para Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela mulher então começa a testemunhar da vida do seu marido. Ela começa a dizer: meu marido morreu, profeta. É como ela se tivesse tendo um diálogo com Deus. Ela estava expressando o histórico do seu esposo. Ali ela estava mostrando o testemunho que o seu esposo dava a respeito de Deus. Como nós sabemos, nós entendemos pela palavra que aquele era um homem que ele era um servo fiel. Ele respeitava a Deus e ao profeta. Eu me lembro de quando Ezequias, ele ficou doente de uma enfermidade, que a Bíblia nos diz que ela era mortal, no capítulo 38 de Isaías. E então Ezequias vira o seu rosto para a parede, quando ele recebe aquela notícia que ele ia morrer, vira o seu rosto para a parede e diz: Senhor, lembras que eu fiz o que era bom diante dos teus olhos? Meu Deus! E a Bíblia nos diz que ele chorou muitíssimo. Muita gente tem tentado cobrar as coisas de Deus e dizendo: o que está acontecendo comigo? Isso não era para acontecer na minha vida. Deus parece que não existe.
está colhendo daquilo que plantou lá atrás. Então muitas vezes nós ficamos sem jeito de cobrar, de dizer, de questionar Deus, é porque não temos argumento. Às vezes nós enganamos outra pessoa, temos uma boa aparência diante dos nossos pais, do nosso pastor, diante da igreja, diante de fulano, diante de ciclano, e às vezes nós até cobramos de alguém porque não conhece nós, mas para cobrar de Deus tem que ter histórico, tem que ter testemunho diante dele, porque nós enganamos o homem, mas ele já sabe de tudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós dizemos para Deus, nós ficamos pensando, mas Deus já sabe daquele problema. Irmão, fácil é cobrar, difícil é pagar. Quando nós depositamos em Deus, é por isso que quando Deus disse lá para Malaquias, trazer os dízimos, as ofertas, e depois fazer prova de mim. Se nós não traz, se nós não oferta, se nós não dizima, e depois nós queremos cobrar de Deus. Então aquela mulher conta o histórico para Eliseu. Eliseu sabia do testemunho da vida daquela mulher. Então ela disse: veio o credor para levar os meus 2 filhos. Ela já tinha perdido o seu marido, e agora o que tinha lhe restado eram os teus 2 filhos. Aí vem o credor, chega na tua porta e diz: olha, eu sei que você não tem como pagar, então o que nos resta fazer é levar os teus 2 filhos para serem escravos até quitar essa dívida aí. Irmão, tem hora, irmão, tem hora que nós precisamos, para nós despertarmos, a correia apertar. Quem sabe ela já nem pensava mais, dizendo no profeta Eliseu, mas naquela hora que veio cobrar, e ela veio se ver na situação de perder os seus 2 filhos, então ela corre para o nome de Deus. Então ela tomou ali uma atitude. Imagina só a situação daquela mulher. Uma viúva, naquele tempo, quando uma mulher ficava viúva, ela perdia a credibilidade diante da sociedade, que ela não podia sustentar sua casa, ela ia depender dos seus filhos para o sustento da sua casa. Então aquela mulher, ela estava dizendo: meus filhos estão crescendo e vão ajudar a me sustentar. Aí vem o credor e diz: eu vou levar os teus 2 filhos. Quem sabe o credor diz: dentro de tantos dias, se você não arrumar o dinheiro, se não tiver jeito de me pagar, eu vou ter que levar eles. Então a mulher ali, ela toma uma atitude. O importante é que muitas das vezes, para nós tomarmos uma atitude, nós precisamos deixar a situação a chegar a um ponto que parece que não tem mais jeito. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para você tomar uma atitude, para você dizer assim: eu não me conformo com essa situação, eu preciso. Você que está ouvindo nesta noite, eu sei que às vezes é difícil,
mas pelo amor de Deus reconhece que você precisa de uma providência de Deus. É que Deus, que Ele é a solução para os nossos problemas. Quem sabe você foi no fulano, não encontrou solução, foi no ciclano, não encontrou solução, já procurou autoridade, já procurou medicina e nunca encontrou a solução. Mas Ele está dizendo com os braços abertos: eu estou aqui, eu estou aqui. E muitas das vezes, para nós procurarmos a ajuda de Deus, nós precisamos procurar pela fé. Porque nós procuramos sempre ajudas que é palpável. Nós estamos precisando de dinheiro, nós vamos no banco. Nós estamos precisando de saúde, nós vamos no médico. Nós estamos precisando de uma resposta, nós estamos dando um trabalho e ficamos desesperados. Mas Jesus, Ele tem solução para o teu problema. Jesus, Ele tem solução para o nosso problema. E a Bíblia nos diz que quando aquela mulher fala com o profeta Eliseu, Eliseu diz para ela: e eu hei de fazer por você? Eliseu estava dizendo: o que eu posso fazer por você? Tem coisas que o homem não pode. Hoje em dia, quando nós estamos mexendo no nosso celular, nós estamos vendo lá, só tem um profeta dizendo: liga lá, manda uma, e o profeta já revela. Manda lá, e uma live, e o profeta já revela. O profeta já fala. Parece que o profeta, parece que o pregador, parece que o missionário, o evangelista, os pregadores, eles têm medo de não ter uma palavra para dar para uma pessoa. Isso não é feio, não. Feio é você falar aquilo que não é teu. Meu Deus. É falar aquilo que você acha. Nós estamos falando aqui do profeta Eliseu, é do sucessor de Elias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não estamos falando de qualquer um, não. Esse homem, ele era cheio de Deus. Então o profeta, ele reconhece. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Na posição dele, ele sabia que ele não pode falar dele. Coisa gostosa, irmão, é quando o homem, ele reconhece e diz: eu não posso, é ele. E Deus está lá do lado do alto do céu olhando: nossa, esse meu servo, na posição que eu coloquei ele, ainda ele fala que não pode fazer nada. Vou eu entrar com providência. Louvado seja o nome santo do Senhor. É tempo de pessoas falarem, de dizer aquilo que não sabem, aquilo que apenas acham, para manter os seus status de profeta, para dizer apenas que eles revelam, que eles profetizam. Então há tempo de ter uma mudança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas parece que Deus lá no céu, quando viu, falou: então eu tenho que agir. Deus já desceu e revelou para Eliseu. Coisa gostosa, quando vem quentinha do céu. Aleluia. Quem sabe aquela mulher já tinha baixado a tua cabeça e dito: olha, se o profeta Eliseu falou que não pode fazer nada, que ele não tem condição de fazer, então eu vou me embora. Mas Deus falou assim: olha, pela sinceridade deste profeta, eu não vou despedir esta mulher desta maneira. Então o profeta disse para aquela mulher: me diz, o que você tem em casa? O que você tem lá na tua casa? Aquela mulher olhou para a sua situação, porque há momentos na nossa vida que a nossa situação é tão difícil que parece que não tem saída. Aí alguém pergunta: você já pensou? Eu não tenho mais nada para fazer. Aquela mulher disse: eu não tenho nada em casa.
Daqui a pouco ela pronunciou direito e diz: se não, uma botija de azeite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, Ele quer fazer na nossa vida, na tua vida, através daquilo que você acha insignificante. Sabe aquele 10 minutos que você tem de oração, 5 minutos, parece que você não está fazendo nada. Deus está vendo e diz: olha, ainda Ele tem alguma coisa, ainda tem um desejo no seu coração. Para Deus fazer, não precisa de você ter tudo, porque senão Ele não tem como Ele fazer. Se você já tem tudo, se você já se acha autossuficiente, para o que você quer Deus? Deus pega aquilo que os outros falam: isso daí não tem jeito, glória, e Deus vai trabalhar naquilo. Lá diante do Mar Vermelho, quando Moisés chega e diz: agora é final de linha, agora já não tem mais jeito, estou de frente ao mar, o povo aí do faraó está vindo atrás, e agora o Mar Vermelho está na minha frente, montanha de cá, montanha de lá, não vai ter mais jeito. E Deus disse: Moisés, por que você está clamando a mim? Diz ao povo que marche. Aleluia. Você tem na tua mão, Moisés? Eu tenho apenas uma vara. Oh, glória. Irmão, o pouco que nós temos na presença de Deus, aleluia, vai fazer a diferença. Parece que os outros olham a varinha, parece que não tem significado nenhum. Não, a varinha não tinha mesmo. Mas Deus, diante daquela varinha, daquele povo que parecia nada, Deus fala assim: estende no mar. Aleluia. Quer ver um mar abrindo na tua frente? Aleluia. Clama a Deus, diz para Deus: olha, meu Deus, eu não tenho nada. Deus vai dizer: não, você tem. Deus vai dizer para você o que você tem, que Ele pode usar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Deus, nosso Deus. Ele age nas coisas mínimas, aquilo que parece que é insignificante, aquilo que parece que o homem olha e fala: isso não tem importância. Deus trabalha no corpo. Meu Deus trabalha no corpo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, Ele trabalha nas mínimas coisas. Quando Jesus ele foi fazer a multiplicação, e os discípulos diziam: o discípulo é aqueles homens que andavam com Jesus, viu? É aqueles mesmo que via Jesus fazer milagre, é esse mesmo. Diz para Jesus: Jesus, vamos despedir essa multidão logo, que o povo está com fome. Nós também estamos morrendo de fome. Vamos despedir eles, que eles vão embora, e nós podemos comer, porque nós arrumamos alguma coisinha para comer, que é pouca. Jesus: não vou despedir o povo embora não, nós vamos comer todo mundo junto. Aleluia. Então os discípulos falaram: ai meu Deus do céu, Jesus, ele está ficando doido. Jesus, nós não tem nem para nós, e Jesus quer alimentar essa multidão de gente. Meu irmão, Jesus perguntou assim: o que tem aí? Aqui não tem nada, Jesus. Não tem nada aqui. De repente aparece um lá com 5 pães e 2 peixes. Aí os discípulos falaram assim: Jesus, não tem nada não. Mas não tem nada? Não, aqui não tem nada. Aí chega um lá e fala: tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí o outro diz assim: mas o que significa isso? 5 pães e 2 peixinhos. Se fosse só para nós, já não ia dar. Imagine com uma multidão dessa. Então Jesus falou: tem aí? Se tem um pouquinho, aleluia, vai ter multiplicação. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Se tem um pouquinho de fé, Deus vai multiplicar. Aleluia. E Deus diz assim: que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda,
mostarda. Quem olha para o tamanho de um grão de mostarda diz: daqui não serve para nada. Deus disse: vai mover montanha. E tem gente que acha que precisa ter fé do tamanho de uma montanha para remover um grão de mostarda. Então Jesus, ele pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, aquilo que parecia que não era nada. Jesus, ele faz o milagre. Eu quero dizer para você nesta noite que pequenas coisas para mim pode não valer nada, que pequenas coisas na minha mão pode não significar nada, mas na mão de Deus, glória, na mão de Deus vira coisa grande. O negócio se multiplica. Oh, aleluia! Deus vai convertendo o choro em alegria. Se você tem um pouquinho assim só de esperança, ainda você tem alguma coisa. É porque você estava confiando no homem. É porque você estava confiando no ser humano. Mas a partir do momento que nós passamos a confiar em Deus, o negócio muda. O negócio é diferente. E a Bíblia nos diz, no versículo 3, então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Então ele disse: vai. Quando ele disse vai, ele estava dando uma ordem. Estava falando para ela assim: você vai então agora, você vai e pede. É muito ruim, irmão. O ser humano não gosta de estar pedindo. Já tem uns mais cara de pau, que já tem mais facilidade. Mas tem muitas pessoas que ela não gosta de ficar pedindo, não gosta de ficar se humilhando. Mas diante daquela situação, aquela mulher não viu outra alternativa. Então ele disse: vai, pede, mas não é para mim não é para chegar lá e usar o nome do profeta Eliseu, não. Pede para ti vasos emprestados, para ver se você tem credibilidade diante dos teus vizinhos. Mas não pede pouco não, pede bastante vaso. Isso é pela fé, irmão. Aí aquela mulher saiu para pedir os vasos, e ela não pediu pouco vaso não. É bom ter comunhão com os vizinhos por causa disso. Porque você acha que você nunca vai precisar. Chega uma hora que Deus usa um profeta, fala assim: agora você vai ter que ir lá. Aleluia. Aquele vizinho lá que eu não combino com ele, rapaz. É lá mesmo. E Eliseu foi claro em suas palavras: pede vasos a todos os seus vizinhos. E não pouco, é todo, não é passar numa casa do lado e dizer: esse eu não combino, não vou pular a casa dele, não. Eliseu disse assim: vai a todos os teus vizinhos, pede para ti vasos emprestados, e não pouco. Não pouco aqui, irmão, Deus estava experimentando a fé daquela mulher. Quem sabe se ela não tivesse fé, ela falava assim: eu vou experimentar se Deus está usando mesmo ou não. E vou lá, vou pedir uns 2 vasos, falo que não achei muito, que aqueles vizinhos que eu não combino, e fica tudo certo. Mas aquela mulher, ela foi e pegou bastante vasos. Coisa boa, irmão, é quando nós temos comunhão com Deus, temos comunhão com nossos irmãos, mas nós temos comunhão também com o nosso vizinho. Já viu falar aquela política da boa vizinhança? Se você não pode ajudar o teu vizinho, só de você não atrapalhar ele, você já está ajudando? É desse jeito, a política da boa vizinhança.
Aí o vizinho tem o que falar de você e está tudo em paz. Na hora que você precisar de vazia, se ele não puder te arrumar, é porque o trem está feio mesmo, lá com o teu vizinho. Se ele não puder te arrumar, vazia, dirá que você precisasse de uma cheia. Então aquela mulher exercitou a tua fé e foi e disse, arrumou um monte de vasilha, e Eliseu disse para ela assim, aí você então, no versículo 4, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. É separar aqueles que estiver cheio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fechar a porta aqui, irmão, tem coisas que só devem acontecer na nossa família. Tem coisa que é para minha família, tem coisa que é para os meus amigos, e assim vai. Porque se fosse para ir mais gente, Eliseu já tinha falado, eu vou lá com você, não vai orar, não. Eliseu estava dizendo assim, você tomou uma boa atitude de ter vindo até mim. Isso foi lindo. Só que você tem que pôr a mão na massa. Você vai lá, pede vaso. Isso fala de trabalhar. Tem gente que quer ver as coisas cair do céu. Tem gente que não quer fazer nada e quer ver as coisas caindo de bandeja na mão dele. Mas Eliseu estava dizendo para ela assim, aí então, depois de você pegar os vasos, você vai fechar a porta sobre ti e sobre teus filhos, e vai começar a encher e separar os que tiver cheio. Muitas das vezes eu estava meditando e eu pude observar que muitas das vezes tem muitas portas na nossa vida que ela tem que ser fechada. Às vezes nós temos que fechar a porta dos nossos ouvidos para pessoas que querem nos desanimar. Nós tomamos atitude, começamos a fazer e vem alguém para tentar nos desanimar. Você lembra do cego de Jericó? Ele, quando ouviu falar que Jesus ia passando, falou, é minha oportunidade. Então ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia nos diz que muitos o repreendiam para que se calasse. O que ele fez? Fechou a porta do ouvido. Quando alguém tenta te desanimar de uma coisa que o profeta diz para você, olha, você precisa exercitar a tua fé, você precisa mover, você precisa movimentar. O cego não podia ver um palmo diante da tua frente, e ainda assim, a única forma que ele podia alcançar a Jesus era através da sua voz, vinha alguém para tentar desanimar ele. Meu Deus. Mas quando começaram a dizer, olha, não incomode o mestre, não incomode o mestre, Aleluia. Fala aí, rapaz. E a Bíblia nos diz que ele começava a gritar mais alto. Aleluia. Mas bom, irmão, é quando nós colocamos um propósito de Deus no coração e alguém vem tentar nos desanimar, vem tentar arrancar o projeto de Deus na nossa vida e querem nos calar. E nós sabemos o Deus ao qual nós cremos. E nós começamos a clamar mais alto. Se está incomodando o inferno, então eu vou clamar mais. Então começamos a clamar. O céu começava a gritar, esberrar, esbravejar, porque ele sabia que era a oportunidade que ele tinha. E muita gente perde a oportunidade de receber a bênção porque fica dando ouvido, não fechou a porta dos ouvidos.
Um falou, já desanimou, então é mesmo, não vou parar. Então eu não vou fazer mais. Meu Deus. Meu Deus. Se Deus colocar um propósito no teu coração, louvado seja o nome santo do Senhor. Se o propósito louva o nome do Senhor, se o propósito agrada a Deus, continua firme no propósito de Deus. Não fica dando ouvidos a homens que querem te desanimar, querem que você perde a sua bênção. Crê no propósito que Deus colocou no teu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, Paulo dizendo: eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu tenho que falar, pastor. Tem gente que não experimentou. Eu tenho que falar. Tem gente que ainda não experimentou qual é a boa, Meu a agradável e perfeita vontade de Deus, porque às vezes está apresentando a Deus um culto sem raciocínio. Porque às vezes está conformando com as coisas deste mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu creio que nós somos inconformados com este mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa eu correr aqui. Quando Eliseu, ele fala isso para aquela mulher, ele estava dizendo para ela: separa os vasos cheios dos vasos vazios. Ele estava fazendo de movimento, de trabalho. É que nós temos que trabalhar, nós temos que movimentar, porque a Bíblia nos diz que Deus ele repudia, ele não gosta de gente preguiçoso, não. Deus, ele incentiva o homem a trabalhar. Olha, você quer, vai, corre atrás. Não vai receber nada de bandeja, não vai cair do céu, não. Vamos mexer, vamos movimentar, porque como diz, certa vez o meu patrão disse assim: olha, se tiver muito dinheiro, até para contar dá trabalho. Tem gente que não quer ter trabalho de nada, mas se tem muito dinheiro, até para contar dá trabalho. E é verdade, tudo na nossa vida terá trabalho para fazer. É pouco ou muito, mas exige um trabalho da nossa parte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou correndo aqui. E partiu, pois, dele e fechou a porta. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos diz que a mulher saiu diante do profeta, partiu, foi para a tua casa e fechou a porta. Tem vez que nós outros, Deus falou hoje tremendo, foi bênção, mas quando nós saímos da igreja, meu Deus, nós já esquecemos de tudo. Parece que nós não sentimos nada, parece que nós não ouvimos nada. Há uma diferença muito grande entre ouvir e praticar. Tem gente que vai no caminho, vai indo, vai caminhando, está indo tudo bem, mas na hora de praticar, é misericórdia. Aí não pratica. Essa mulher, ela falou assim, quando a Bíblia nos diz que ela partiu, foi para o quarto e fez conforme o profeta tinha dito. Você quer receber vitória da parte de Deus? Você quer ver a bênção de Deus na tua vida? Começa a praticar aquilo que você aprendeu. Começa a fazer aquilo que nós aprendemos. Se Jesus
diz, ó, faz assim, e às vezes nós não recebemos porque saímos e já não fazemos mais. E partiu dali, foi lá para a tua casa, fechou a porta. Oh, gloriosa palavra essa! Isso é obediência. Deus, ele tem compromisso com pessoas que obedecem o seu mandato. Deus tem compromisso de pessoas que reconhecem que foi Deus que mandou, então eu vou fazer. Às vezes é difícil, às vezes erramos, mas nós estamos esforçando para fazer aquilo que Deus nos ordenou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu me lembro no versículo 6 que diz assim: e sucedeu que cheio foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me os vasos, ainda mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso. Então o azeite parou. As coisas de Deus, ela é organizada. Às vezes na nossa casa sobra comida, nós jogamos fora. Às vezes sobra isso, nós jogamos no lixo. Compramos uma pizza, comemos 3 pedaços, 4 pedaços, o resto nós jogamos fora, se não tiver cachorro. E às vezes nós costuma a esbanjar. Não. Deus, ele só enche vaso. Por isso que a Bíblia é rica. E ela diz assim, ó: Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. É por isso que a Bíblia diz que ele procura. Deus, nesses últimos dias, está procurando vaso. Procura, querendo encher. Mas se não tem, pode ficar tranquilo, que o azeite para. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu me lembro do ano passado, Deus colocou no propósito, no coração do nosso pastor, de comprar um ônibus para a nossa igreja. Aí fomos arrecadando dinheiro para a compra do ônibus, os irmãos contribuindo, e o pastor falando: nós estamos quase comprando o ônibus. Fomos comprando o ônibus, conseguiu comprar o ônibus, precisava colocar pneu, mas colocou o pneu, precisava fazer a documentação, fez a documentação. E ainda eu me lembro que tinha mais um tempo para nós contribuirmos, que nós estávamos contribuindo mês a mês. Mas quando deu ali, que deu, o pastor falou: aqui estou o ônibus, ninguém precisa dar mais nada não. Hoje em dia, nós vemos pessoas que querem, vão contribuir, aí está comprando isso, está comprando aquilo, só comprando, e nunca para. Já não tem mais vaso, já está pondo no celeiro, e nunca mais para. Ou para que Deus possa ter misericórdia, para que Deus possa ter misericórdia, porque parece que o saco nunca enche. Tudo enche, irmão, tudo enche. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o pastor disse na nossa igreja, falou assim, ó, pastor Moacir Aparecido, disse assim, ó: irmãos, os irmãos que tinham que contribuir o mês que vem, não precisa contribuir mais não, porque já deu. O propósito era de cumprir o ônibus, de comprar o ônibus, mas já comprou, era de pagar os pneus, era de fazer a documentação, já está tudo certo. Eu agradeço, irmãos, que contribuíram, não precisa contribuir mais não. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda tem homem de Deus na face desta terra, homem de Deus que não querem usurpar da fé dos fiéis, mas tem compromisso com a palavra de Deus, que ainda olha, diz: olha, se alguém quiser fazer, pode fazer, mas aqui já está resolvido, o propósito já está resolvido. Louvado seja o nome santo do Senhor.
E o versículo 7, então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quando aquela mulher chegou diante do profeta, o profeta disse para ela, vai lá, pede. Da mesma forma, quando ela vem contar a bênção, o profeta disse para a mulher, vai lá, paga a tua dívida. Ah, irmão, esses dias para trás eu estava conversando com um rapaz, que ele veio lá do Pernambuco, lá para o lado do norte lá, e ele estava dizendo para mim como está difícil. Pastores, pessoas que se dizem profetas, pessoas que se dizem ser de Deus, estão fazendo tantas coisas, estão querendo enriquecimento próprio, pessoas só querem fazer por elas, e não querem fazer pelas ovelhas, e não querem fazer pelo povo de Deus, pessoas que já perderam, quem sabe já até foram homem de Deus, mas hoje em dia já é profeta velho, e começam a fazer coisas que desagradam a Deus. E ele falava assim, eu saí da igreja, porque eu estava lá no meio, eu participava do ministério, não estava conseguindo ver. Olha, tanta roubalheira que estava tendo, tanta anarquia. E eu creio que se fosse muitos profetas, podia ter dito para aquela mulher, recebeu, tem bastante? Aí tem. Então fazer o seguinte, você vai dar metade para o profeta, e a senhora paga a tua dívida, ainda vai sobrar um tanto bom para a senhora. Mas Eliseu não. Meu Deus. Eliseu não. Ele disse, vai lá, meu filho, paga a tua dívida, mas paga, viu? Mas paga, que às vezes Deus provê condições, e às vezes nós estamos com muito dinheiro. Nossa, nunca peguei um tanto de dinheiro desse, então agora eu vou comprar de carro. Não, vai trocar de carro não, primeiro vai pagar a tua dívida. Deus é rico na tua palavra. Ele diz assim, vai lá, paga a tua dívida, depois você quitar tudo, tu e teu filho vive do resto. Louvado seja o nome santo do Senhor, que Deus possa continuar falando no nosso coração. Amém.